Olá, meu nome é Ricardo Bezerra dos Santos, eu sou aluno da UCISAL, do curso EAD de Matemática. A matéria é Projeto Integrante 4 e o tema do trabalho é Jogos que envolvem a construção de números. Eu escolhi o tema do Sudoku. O Sudoku não tem origem oriental, pode parecer. Seu nome é apesar do nome, né? Ele é um jogo genuinamente ocidental, foi criado por Howard Gaines, um arquiteto aposentado de 70 anos, publicado na revista Puzzles and Logic Problems, da editora Magazine. Foi em 1984 que a Nikoi, maior empresa de quebra-cabeças do mundo, no caso do Japão, descobriu o jogo que publicou com o nome de Sudoku, que em tradução livre é algo como os dígitos devem permanecer únicos. O Sudoku traz muitos benefícios para os alunos de matemática. Ele aprimora o raciocínio lógico, fixa os conceitos de teoria de tabela, melhora a concentração, desenvolve o trabalho em equipe, existe a forma de jogar um Sudoku em equipe, melhora a leitura, melhora a concentração e melhora a interpretação. O Sudoku ele tem subgrades. Ele é formado de várias subgrades de 3x3. Nessas subgrades nós temos números de 1 a 9, sendo que nenhum se repete. E o modo mais comum de jogar o Sudoku são com 9 subgrades, formando uma tabela de 9x9. Mas pode existem maiores ainda. A variação que a gente vai ver agora é a tradicional. A tabela grade, ela, como eu falei antes, ela se divide em 9 subgrades. Vou botar o nome da nomenclatura dela para que a gente possa trabalhar. As regras. Não é permitido repetir os números na mesma linha, não é permitido repetir os números na mesma coluna e não é permitido repetir os números nas subgrades. Ou seja, cada subgrade tem dígitos de 1 a 9, todas elas. Bom, o Sudoku é apresentado com alguns números de entrada, como o que a gente está vendo agora. Vamos começar. Primeiro eu preciso de um ponto de partida. Vamos escolher o número 1. Observem que na tabela aqui em questão, vou colocar a caneta, eu tenho o número 1 nas duas subgrades da parte de cima. E na primeira subgrade, eu não tenho, né? Não tenho esse número. Então, será que eu consigo achar? Notem também que na primeira subgrade, eu tenho aqui que, deixa eu pegar uma caneta melhor, eu tenho na última linha aqui o número 1, na linha central um outro número 1, e eu não posso repetir nem linha nem coluna, de modo que eu não posso colocar o número 1 em qualquer lugar aqui dessa parte de baixo. Eu queria colocar ele necessariamente aqui. Então aqui a gente tem o número 1 já. Certo? Perceberam? Deixa eu ver aqui, vou apagar aqui. Vou pegar com a borracha. Vamos agora fazer a próxima. Observa aqui. Opa, que eu tenho agora o número 2. O número 2 está presente na primeira subgrade e na segunda subgrade. Na primeira subgrade na primeira linha, na segunda subgrade e na segunda linha da subgrade. Na última, no caso. E na subgrade central, eu não tenho o número 2. E ele tem que aparecer aqui, ó. Nesse caso, então, eu vou simplesmente colocar aqui o número 2. E a gente tem que preencher toda essa tabela. Como é que a gente faz agora? Bom, observe agora os números 7 aqui em questão. Mesmo raciocínio. Eu tenho dois números 7, que na tabela, na subgrade 5, 4 e 5. Na subgrade 4, eu não tenho nenhum 7, mas na linha 5, que é a linha que ele deveria existir, porque só tem o número 6 e o 5 lá, ele vai encaixar. Novamente, eu vou explicar. A regra é que não se pode ter na mesma linha nem na mesma coluna. No caso aqui é a mesma linha. O único lugar dessa subgrade onde eu posso colocar o número 7 é aqui. E nós temos lá o número 7 na subgrade.
Vou apagar isso aqui, tudo fica bagunçado. Vamos agora para o próximo. Pegando mais sets, eu vou ter aqui um conjunto que tem uma única célula na H1, onde eu posso colocar o set. Se eu continuar marcando os sets que eu tenho, observar, fazendo o mesmo procedimento, eu vou verificar que na célula F8 eu também tenho um set, que eu vou colocar lá. E esse procedimento eu posso fazer da mesma forma sempre. Observando duas ou mais subgrades, eu obtenho, por exclusão, o local exato do número que eu estou procurando. No caso, eu quero colocar o 7 na subgrade 7 e ele vai estar na célula C9. Observando mais números 7, eu tenho aqui na subgrade 1, na B3, 1 mais um 7. E se eu observar agora com 8, vou pegar vários 8 para a gente fazer uma tabela mais rápida. Então, se eu observar linhas e colunas, onde as células estão, eu consigo determinar o número 8 na C6, o número 8 na I1 e o número 8 na E8. E aí, quando eu acho o número 8 da E8, eu consigo achar também o número 8 na H7. Vamos analisar esses dois nomes aqui das subgrades 1 e 2. Observe que na subgrade 3 eu tenho exatamente o local que eu posso trabalhar com o 9, que é a G2. Pegando o 5 aqui da tabela da subgrade 4, eu localizo na subgrade 1 o local exato do número 5. Observe como ele assim, como quando você consegue entender o parâmetro, ele fica bem simples de resolver o sudoku. E isso requer que o aluno tenha bastante atenção no que está fazendo. Aqui é assim que eu consigo achar a B8. E quando eu acho a B8, cruzando com a subgrade 1, eu consigo achar o item da subgrade 2. Perceba uma coisa interessante agora. Na subgrade 2, eu posso colocar o 5 em duas posições. Na posição D1 e na posição F1. Mas qual seria a correta? Fica bem claro, bem evidente a questão da atenção quando eu observar o seguinte. Tá vendo aqui o 3? O 3 na D9, ele está na coluna D. Então eu não posso colocar o número 3 na coluna D, no D1. Eu teria que colocar ele no D3. Então eu já tenho o local do número 5, que é a D1. Já que o 3 vai ficar na F1. Perceberam? Bom, continuando, eu tenho, como na primeira linha eu tenho todos os números menos 1, que é o número 4 que está faltando, ele vai preencher aqui. Perceba agora o número 3, que dentro da subgrade, abaixo dele, nós não temos um número, mas na linha 2, eu tenho dois espaços vazios e falta o 3 lá. Na verdade, falta o 3 e o 6. Só que o número abaixo do 3 não pode ser um outro 3, porque ele iria coincidir na coluna. Logo, o meu 3 vai estar na C2. E o meu 6 agora, e aí eu tenho os dois 3, né? E aí eu vou trabalhar com as outras subgrupos aqui, as subgrades. A subgrade 7, ela, com o cruzamento das subgrades 1, 4 e 8, eu consigo localizar o 3 na A7. E aí eu consigo colocar na subgrade 1 o número que está faltando. De 1 a 9, o número que está faltando é o 6, na C3. E também na F2. Agora, eu tenho aqui vários 6 em vários subgrupos para poder fazer um cruzamento com outras tabelas. Eu vou conseguir localizar com esses números as tabelas da grade, da subgrade 5, da subgrade 9. Perceba que eu tenho mais dois 6 lá. Então, estou conseguindo preencher. Pegando esses 6 que eu descobri, mais os 6 da subgrade 3, eu consigo localizar o item da subgrade 6. 6 que está lá. E aí eu pegando os números 4, subgrade 3 e subgrade 9, eu consigo saber onde fica os números da subgrade
8 e na subgrade 6. O número 4 lá. Trabalhando esses quadros, eu vou localizar na subgrade 5, o número 4. E aí eu consigo localizar também na subgrade 4, o número 4. E a minha tabela já vai sendo preenchida. Utilizando os números 1 da subgrade 1, 2, 6 e 8, eu consigo localizar nas subgrades 4, 5, 7 e 9 o número 1 também. Eu já estou preenchendo a minha tabela. Como na subgrade, na coluna I, eu tenho duas células vazias, na I3 e na I7, se observando a grade, eu tenho que o meu 3 ele só pode pertencer à grade I. Por quê? Porque como eu tenho um 3 na coluna D, eu não poderia repetir ele na linha 8, na coluna D. Logo ele tem que ficar na coluna I. E aí eu tenho um 5 na coluna I completando ela. E aí eu consigo completar a subgrade 3 com um 3 lá. E aí eu venho também conseguir completar a subgrade 2, a subgrade 8 com 2 e finalizo a linha 9 com 9 na A1. Na D8 eu coloco o 9, que é o único número que faltava, e aí eu vou dispondo lá os números, completando cada coluna ou linha com o número que falta. Observe que agora eu estou completando a coluna B com D7 com o 2, a B6 com o 9, porque faz parte da coluna B. Estou completando a coluna E, estou completando a linha 5, estou completando agora a coluna G e estou completando a coluna F. E assim nós temos uma tabela do slope completa. Perceba, é rápido quando você tem uma prática, mas requer muita observação e muita análise das subgrades. Espero que vocês tenham gostado da apresentação do Sudoku. Aqui estão as minhas referências. Obrigado e até mais.